Meus amados, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã é algo que Deus, em meio a um louvor que eu ouvi, e em meio a esse louvor Deus falou algo no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Uma passagem muito conhecida, mas eu quero que você abra o seu coração. Às vezes, quando ministramos palavras de onde já conhecemos, já temos algum tipo de familiaridade com ela, por vezes endurecemos nosso coração. Então eu peço que você abra o seu coração, amém? Para aquilo que Deus tem a falar à sua vida nesta manhã. Queridos, abram as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho não sinótico, chamado Evangelho de João. Isso, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, de Cristo segundo João, no capítulo de número 8, passagem muito conhecida, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. João, capítulo número 8, versículo de número 11. João 8, versículo 11, você que achou, em podendo, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura exordial desta manhã, inicial, prefacial, na certeza que Deus já tem falado aos nossos corações. Todos acharam, amém? João 8, 11 diz assim: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, Deus. Desde manhã, desde a consagração, tu tens falado sobre graça em nosso meio. Eu quero te louvar, Deus, porque a tua graça nos alcançou. Essa graça que foi manifestada a todos os homens. Essa graça que não é partidária, essa graça que não é segregada, essa graça que não privilegia uns em detrimento de outros, essa graça, como o título diz, que foi manifestada a todos. E obrigado, Jesus, porque essa graça nos alcançou e nós demos valia a ela, nós fomos até ela. Obrigado, Senhor, pela tua cruz, tua morte, ressurreição, teu amor, a tua restauração em nossas vidas. Se estamos hoje aqui, é porque há graça em nossas vidas. Há um favor dado a nós sem merecermos. Essa graça que foi manifestada, publicada, publicitada, Senhor, na cruz, nos alcançou. Obrigado, Jesus. Fala conosco nesta manhã, através da restauração de uma mulher, Deus. Através do teu amor por uma vida. Senhor, assim tu nos olha, assim tu nos ama, e eu te peço em nome de Jesus que a tua graça venha superabundar este lugar nesta manhã, e que venhamos a dar valia à presença dela, a tua presença, Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Usa-me, Deus. Amém. Podem se assentar, queridos. Glória a Deus. Quem foi abençoado, diga glória a Deus. Queridos, você conhece tão bem essa passagem como eu. Já lemos, já louvamos. É interessante como João tem uma visão singular. Uma visão, e João era o discípulo mais amado, aquele que se fazia por ser mais amado. João se aproximava, aproveitava, assim como Maria foi louvada aqui, João, entre os apóstolos, era aquele que se aproximava, aproveitava cada momento com Cristo Jesus. E é interessante como João vai ter esse olhar para as mulheres, se assim eu posso falar. A mulher adúltera, a mulher samaritana, mulheres que tinham em sua vida uma vida à margem da sociedade, uma vida em pecado, mas esses casos, esses fatos de mulheres pecadoras não passou à margem do olhar de João. Eu não estou querendo falar que passou, que Mateus, Marcos e Lucas não foram levados a escrever sobre elas. Talvez eles não estivessem naquele momento, mas o que me chama a atenção é que João estava. E João declara, João anota isso: olha, essa mulher adulta eu não posso deixar de escrever. Eu tenho que falar sobre esse fato. Olha, essa mulher samaritana no poço que pede água para Jesus, Jesus fala: se tu soubesses quem eu sou, tu que me pedires água, eu lhe daria água viva. Só João escreve isso. Os 4 evangelhos, os 4 homens inspirados por Deus, mas só João escreve isso. É um olhar diferenciado, é um olhar sensibilizado, é um olhar realmente de alguém que não perdeu nenhum momento do contato ali com as abordagens de Jesus. Talvez
Marcos, Marcos não foi uma testemunha ocular, queridos. Marcos foi discípulo de Pedro. Discípulo de Pedro. E o que Pedro falou para Marcos, Marcos vai escrevendo, apesar de Marcos ser o primeiro evangelho escrito. Algumas pessoas falam, pastor, mas por que Marcos foi o primeiro evangelho escrito? Porque ele era discípulo de Pedro. Marcos sabia muito das coisas mais íntimas. Pedro, Tiago e João, aqueles três, sabiam de coisas muito íntimas da parte de Jesus. E por isso que os demais, João espera, por exemplo, Marcos escrever. Então, por isso que você começa a ver Mateus esperar Marcos escrever. João e Mateus foram testemunhas oculares, foram apóstolos, andaram com Jesus. Já Marcos não foi um apóstolo. Já Lucas não foi um apóstolo. Mas todos esperaram Marcos escrever, porque ele foi discípulo de Pedro e tinha muita intimidade. Ali, a partir de Marcos, os demais evangelhos foram escritos. Mas João, ele se distingue de todos, porque ele, primeiro que João apresenta Jesus como Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então João começa já a apresentar Jesus como Deus. Então é algo já muito individual, muito particularizado, algo de muita intimidade. João conseguiu descrever Jesus na sua divindade. Ele é Deus. Amém, queridos? E por isso, o primeiro ponto que eu quero destacar é essa visão diferenciada que João tem em relação aos demais que escreveram os evangelhos. Assim Deus é conosco, amém, queridos? Saiba que Deus nos vê nos detalhes. Nada passa despercebido por Deus, amém? Pode passar por Mateus, por Marcos, por Lucas, mas Deus coloca no coração de João, escreve isso aí, camarada, porque eu sei que assim como essas mulheres sofreram, outras sofrem, e homens e mulheres sofrem, com acusações, com religiosidades, com preconceitos, e João vai trazer uma abordagem bem contemporânea, como a Bíblia é, querido, uma abordagem de amor. E quando eu leio esse texto, nós iremos ler o capítulo 8, mas é interessante o contexto remoto do capítulo 8. A gente fala de contexto, que é o contexto imediato, que é o contexto que está no capítulo 8, mas o contexto remoto é muito importante. Estava se acabando a festa dos tabernáculos. Pastor, o que é a festa dos tabernáculos? Festa dos tabernáculos é a festa, uma das três principais festas do povo judeu, que é a Páscoa, Pentecostes e o tabernáculo. E a festa do tabernáculo era uma festa onde o povo comemorava, relembrava, rememorizava o tempo em que o povo passou no deserto, no tabernáculo. Então, nos dias de Jesus, o povo saía da sua casa, montava cabanas, festa da cabana, ou sucote, como queiram chamar, era essa festa dos tabernáculos. O povo saía de sua casa, ia para o ambiente ao ar livre, faziam cabanas e ali rememoravam o tempo em que Deus tirou o povo do Egito e levou andando pelo deserto no tabernáculo. Então era uma festa muito importante para o povo judeu até os dias de hoje, queridos. Mas o que me chama a atenção é que essa festa ela acontecia por volta de setembro, outubro, o mês de Tisri, no calendário religioso judaico, entre setembro e outubro. E, queridos, quando a gente começa a estudar um pouquinho do nascimento de Jesus, eu ouso afirmar que Jesus nasceu no mês de Tisri, por volta de setembro, outubro. É o turno de Abias, onde Zacarias, esposo de Isabel, exercia o seu ministério ali no templo. Turno de Abias caía ali em setembro e outubro. Jesus nasceu nessa época, nesses meses, setembro, outubro, nesse mês de Tisri. Não sabemos a data exata, mas os meses entre setembro e outubro, com certeza, queridos, sem qualquer erro, sem qualquer possibilidade de erro, certamente Jesus nasceu entre esses meses de setembro e outubro, dentro da festa dos tabernáculos. Quem está entendendo, diga amém. É só uma introdução, queridos, calma, não deixe ninguém dormir aí não, tá bom? Mas é interessante, eu preciso dessa introdução, porque tem algo que é lindo, mais ainda lindo, queridos. João 1, versículo 14, vai dizer que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. O verbo habitar, no grego, quer dizer tabernacular. Jesus tabernaculou na terra. Ele nasce na festa dos tabernáculos, ele vai tabernacular na terra,
Ou seja, ele vai se fazer presente, Deus na terra, tabernáculo na terra, outrora o físico, no deserto. Nos tempos de Jesus, Jesus andando na terra, tabernáculo. Hoje, eu e você, nós somos tabernáculos de Deus. Amém, queridos? E quando eu olho isso, esse contexto todo, e tinha algo muito importante na festa dos tabernáculos. No último dia da festa, isso não está na Bíblia. Isso foi a tradição judaica que foi acrescentando essa festa. A festa judaica não diz isso, mas a tradição judaica ampliou um pouquinho e deu alguma característica a mais a essa festa. Que característica é essa, pastor? No último dia da festa dos tabernáculos, as pessoas iam até o tanque de Siloé, pegavam uma boa quantidade de água e iam até o templo entregar para o sacerdote. O sacerdote pegava aquela água e jogava na terra. Guarda isso. Amém? O sacerdote pegava aquela água e jogava na terra. Essa era uma tradição que havia na época de Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos. Aí você vai entender quando no capítulo 9, eu estou falando do contexto remoto, que é o João 7. Vou pregar João 8, mas João 9 diz que Jesus encontra um cego de nascença. Não é verdade, queridos? E o que Jesus fala para aquele homem? Jesus cospe no chão, né? Faz uma massinha bonita, né? Cheirosa, gostosa. Pega aquela massinha de areia com cuspe e joga no olho daquele camarada que estava cego de nascença. E Jesus fala o que para ele? O que Jesus fala, queridos? Vamos ler então, vamos ler. Digo isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou os olhos do cego. Diz, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi e lavou-se vendo. Então, Jesus novamente utiliza o tanque de Siloé, que era algo que acontecia no último dia da festa dos tabernáculos. Os irmãos estão entendendo um pouquinho da trilha que eu estou fazendo, queridos? Amém? Para os irmãos entenderem, porque em João capítulo 7, Jesus fala, olha, aquele que tem sede, vende a mim. Aquele que crê em mim, conforme diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Não é mais o tanque de Siloé, sou eu. O Espírito que vai habitar dentro de vocês, vai fluir água viva dentro de vocês. Jesus aproveitou a analogia do tanque de Siloé, onde a pessoa pegava a água, levava ao sacerdote, ele jogava no chão, uma forma de purificação. E Jesus aproveita aquela analogia, aquele ato cerimonial religioso e fala dele, olha, quem tem sede, não vai a Siloé não, vem a mim, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou o tabernáculo. Na festa dos tabernáculos, eu, Jesus, eu estou tabernaculando na terra. Eu sou o cumprimento da festa dos tabernáculos. Assim como Jesus é o cumprimento da festa da Páscoa, é o cumprimento da festa do Pentecostes. Tudo, Jesus é a concretização. Ele é o cumprir da lei. Amém, queridos? Glória a Deus. E nesse meio, João capítulo 8. É impossível não entender que o contexto remoto e o contexto a seguir não tem muito a ver com o capítulo 8, quando Jesus vai botar o dedo na terra. Algo tem a ver sobre isso. Algo Jesus também estava fazendo ali, aproveitando o contexto remoto de todo aquele fato. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos pregar agora. Olha aqui João capítulo 8, versículo 1. João capítulo 8, versículo 1 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, depois daquele embate que Jesus teve no capítulo 7. Olha, eu sou quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E os fariseus, que são os hipócritas, aqueles que falavam que você deveria fazer aquilo, mas eles mesmos não faziam. Os fariseus eram doutores da lei, conheciam a lei, mas não praticavam. Sabiam a teoria, cobravam a teoria dos outros, mas eles mesmos não faziam nada. Jesus chama-os de sepulcro caiado. Bonito por fora, tudo branquinho, mas abre o sepulcro podre, como um cadáver, como todo sepulcro, um cadáver. Então, o que Jesus estava falando para os fariseus é isso. Você tem um estereótipo lindo, a aparência é linda, sua voz é perfeita, seu ensino perfeito, mas o teu interior é podre. E Jesus bate de frente com esses fariseus, e esses fariseus querem prendê-lo, acabar com a sua vida. Aí entra o capítulo 8. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, lugar de refúgio, lugar secreto de Jesus, lugar onde ele tinha comunhão ali, mais em secreto com o Pai. E o versículo 2 diz assim: de madrugada,
voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Queridos, de madrugada o povo seguia Jesus. Jesus ia ao templo e começava a ensinar, de madrugada o povo estava lá. Onde tem a palavra de Deus, queridos, algo acontece, amém? Onde tem palavra de Deus, o povo se achega, o povo ouve. O povo, eu sei que infelizmente somos ainda muito levados por euforias, somos muito levados por sinais, e os sinais são bons e devem existir e que devem ser operados e que sejam operados cada vez mais em nosso meio, mas se não houver a palavra de Deus, tudo é engodo, tudo não serve para nada. Se não tiver palavra, se não tiver conteúdo, nada serve. Pode ser o sinal que for, pode ser o céu se abrir aqui. Se não houver palavra de Deus, joga fora. Joga fora, amém? Mas quando eu leio esse texto, Jesus agora ensinando e o povo indo até ele, aí o versículo 3, que começa de fato a ministração. Olha aqui de versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em... Como é que uma mulher surpreendida em adultério, queridos? Estamos na madrugada, em meio a uma madrugada, ok? Lembre-se que Jesus está pregando em meio a uma madrugada no templo, e uma mulher é surpreendida em adultério. Certamente aquela mulher deve ter chegado ali talvez sem seus trajes, talvez nua, num quadro assim de exploração da imagem dela, uma exposição, uma vergonha trazida a público, surpreendida em adultério numa madrugada. Eu não estou advogando em relação ao adultério, mas eu estou tentando entender um pouquinho da exposição a qual aquela mulher é levada, em meio a homens, porque só havia homens ali no templo, e aquela mulher agora surpreendida em adultério, provavelmente com partes ou sem nada das suas vestes, colocada, a Bíblia diz, versículo 3 ainda, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos. De pé, no meio, no centro, talvez ali um círculo, e ela no meio, nua, seminua, exposta à vergonha, a brincadeiras, a palavras maldosas, a julgamentos, olhares, toques talvez. Olha a exposição na qual aquela mulher é colocada. Eu quero, durante a ministração, queridos, que você se imagine um pouquinho no lugar dessa mulher. Porque somos santos, mas pecamos. Amém? Então esse pecado que essa mulher teve aqui, talvez não seja o seu, homem, mulher, mas você tem erros, falhas, pecados também. Amém? Então nós temos que olhar para isso e nos colocarmos no lugar daquela mulher. Amém? Nos enxergarmos ali por um instante, por 40 minutos nesta manhã. Se enxergue, se coloque no lugar dela. A exposição que ela passa ali, a vergonha que ela está levando consigo, os olhares, as risadas, os apontamentos. Eu fico imaginando a dor dessa mulher, os acusadores, os julgadores ali, a levaram, talvez, puxando, levando, arrastando, talvez, aquela mulher de madrugada. E agora ela é colocada no meio daqueles homens, e os homens começam a acusar e a julgar aquela mulher. Aí, versículo 4 diz assim: disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E aqui aqueles homens muito sérios, né? Santos, absolutamente santos, sem erros, sem mácula, julgadores na essência, homens que não conseguem se compadecer pelo outro. E quando eu falo isso, queridos, eu estou pregando para mim, estou pregando para você, estou pregando para todos nós, amém? Que às vezes julgamos muito rápido as pessoas. E guarde uma coisa no seu coração: nós não julgamos pessoas, nós julgamos atos e fatos. É certo que essa mulher pecou, é certo que essa mulher adulterou, e contra isso é fato. Contra isso ela deveria ser realmente
ministrada por Deus. Mas julgar a pessoa é dizer que aquela pessoa não tem mais chance. Isso é o erro do cristão. De colocar aquela pessoa à margem. Não, esse não tem mais jeito. Esse não tem mais solução. Esse já fez de tudo. Acabou para ele, não tem jeito. Isso é julgar, queridos. Isso é julgar uma pessoa. Agora o fato, o pecado já está julgado, queridos. Pecado é pecado. Algumas pessoas falam, não me julga o meu pecado. Não, o teu pecado já foi julgado, o meu também. Então é óbvio que o erro existia. É claro que o pecado existia ali. Mas o que se faz por trás de tudo isso? Que às vezes nos colocamos, Senhor, será que eu não estou como um acusador deste? Será que eu não estou apenas dando publicidade ao erro de alguém? Tem pessoas que gostam, né, de dar publicidade ao erro dos outros, a expor o erro dos outros. E a Bíblia diz que os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Então cuidado, queridos, amém? Antes de se julgar, coloque-se no lugar daquela pessoa. E eu fico imaginando Jesus ali ensinando, pregando e surpreendido também com aquela mulher seminua entrando no templo. E os acusadores falando, olha, essa mulher foi pega em flagrante de adultério. E o versículo 5 diz, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E eu fico Jesus ali olhando aqueles acusadores, aqueles algozes, querendo acabar com aquela mulher, sentenciar aquela mulher. A lei, ainda aponta, a lei diz, olha, que essa mulher tem que ser apedrejada, morta. Ela tem que morrer. A lei dizia isso? Dizia. Mas dizia do homem também. Dizia que homem e mulher, porque ela não adulterou com vento, né? Havia um homem ali, juntamente com ela. E a lei diz bem claro, Levítico capítulo de número 20, versículo 10, diz bem claro, que é o homem e a mulher surpreendidos em adultérios têm que ser apedrejados. A lei era clara. Mas só vem a mulher, né, queridos? Só a mulher apresentada ali. E é interessante que eu me coloco também no lugar de Jesus. O que você faria, queridos? A lei diz bem claro que tem que apedrejar. A lei diz que tem que morrer. A lei diz que essa pessoa flagrada em adultério tem que morrer. E o versículo 6 chama muito a minha atenção. Olha aqui o versículo 6. Isto diziam eles... Diziam o quê? Tentando. Quem tenta é o quê, queridos? Quem tenta é o diabo. Quem tenta é o diabo. Então, aqueles homens, aqueles fariseus, sendo levados pelo diabo, tentando Jesus a ser religioso. Tentando Jesus a dar uma sentença e ir embora. Apenas sentenciar aquela mulher que morra. E Jesus agora, com todo o amor, porque Jesus, queridos, Romanos capítulo 10, versículo 4 diz que o fim da lei é... O fim da lei é Cristo. Ok? Esse fim tem vários significados. Fim como findou mesmo, acabou a lei. Ou fim como finalidade. No meu entendimento, serve dos dois lados. Jesus concretizou, cumpriu a lei, como ele também é a finalidade da lei. A lei apontava para Cristo. A lei aponta para Cristo. A lei aponta para um Salvador. Que a lei não podia salvar, mas Jesus podia. Amém, queridos? Então Jesus é o cumprimento da lei. Eu fico vendo Jesus ali, diante daquela situação, ágil diante da lei, e cumprir a lei é dar o verdadeiro significado da lei. Porque a lei toda se cumpre no... A lei toda se cumpre no amor, queridos. E aqui está a lei e a graça. A lei mandando apedrejar, e Jesus a graça, o tabernáculo na terra, o cumprimento da lei, a graça divina, dizendo, eu vou amar essa mulher. Eu vou perdoar essa mulher. Eu fico Jesus ali olhando para aquela mulher, meu Deus, a graça já chegou nela. A lei, a religiosidade sentencia aquela mulher. Jesus poderia falar, peraí, cadê o homem? Jesus poderia ou não poderia chamar o homem? Seria um recurso? Confesso que sim.
Seria um bom álibi para talvez acabar com aquela controvérsia? Seria. Porque os sacerdotes falam, não, mas o homem saiu, não deu para pegar. E Jesus poderia falar, então está anulado. Ninguém apedreja ninguém. Mas Jesus não veio trazer álibi para pecado. Jesus não veio passar a mão no pecado, na cabeça do pecado. Jesus queria resolver aquela situação. Ele amava aquela mulher. Não adiantava trazer o homem e os dois morrerem, ou talvez anular aquele julgamento e a mulher voltar para casa com o mesmo coração, de pecadora, de adúltera. Jesus está preocupado com aquela mulher, queridos. Jesus está preocupado comigo, contigo, cada um de nós. Não importa a tua dor, a tua dificuldade, o teu pecado, Jesus está preocupado conosco. Talvez a sentença de alguns já tenha sido dada, mas Jesus nos olha com um olhar de amor, de não desistir de nós, de saber que, olha, tem chance aí sim, tem mudança sim, pode ser transformado sim, há esperança. Amém, meus amados? Mas eles estavam tentando o diabo, foram usados pelo diabo, para que Jesus fizesse o quê? Se Jesus mandasse aquela mulher ser apedrejada, iriam falar que Jesus está contra o Império Romano, que Jesus está agindo como a lei diz, religiosamente fazendo. Se Jesus absolvesse aquela mulher, ele está indo contra a lei. E Jesus faz algo lindo, queridos. Olha que diz versículo de número 6 ainda. Isto diziam eles, tentando, para terem de o que o acusar. É interessante, né? Porque eles tentam Jesus para terem o que acusar. Sabe por quê, queridos? Eles sabiam que Jesus ia agir com amor. Eles sabiam que Jesus... Eles queriam pegar Jesus no amor. Olha que coisa, que contrassenso, queridos. Eles que pregam o amor, queriam acusar Jesus porque sabiam que Jesus ia ser levado pelo amor, ia perdoar aquela mulher. Olha, os homens sabiam que o amor, Jesus ia prevalecer nele, e era nessa área que ele seria acusado. Olha, que absurdo. Você sabe qual é o certo, mas prefere ver as coisas dando errado. Você sabe que você pode ajudar, que você pode abençoar, que você pode dar uma nova chance para a pessoa, mas você quer que tudo vá para o inferno mesmo. Assim eram esses fariseus, e muitas vezes nos portamos como fariseus, doutos da lei, e não se preocupam com a pessoa. O que importa é a regra. Não importa o que fez aquela mulher, não importa o histórico dela, você não sabe quem foi o pai dela, quem foi a mãe dela, você não sabe onde ela nasceu, não sabe o histórico da vida dela. Eu só sei que ela adulterou, apedreja e mata. Somos muito imediatistas, né, queridos? Não queremos dar margem ou possibilidade de mudança para ninguém. Queremos sentenciar de imediato. Chega, acabou, não tem mais chance. Aí o versículo 6 diz, isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com... Jesus não estava nem aí, né, queridos? Jesus não estava nem aí. Queridos, Jesus nunca esteve preso à lei. Amém? Ele é o cumprimento da lei. A lei se cumpre nele. E ele não está nem aí, ele está escrevendo na areia, com o dedo ali, escrevendo. Eu sei lá o que ele estava escrevendo. Mas é interessante que, lembra do tabernáculo, da água que era jogada na terra? Lembra que Jesus falou que ele é a água viva? Eu não sei o que Jesus estava escrevendo ali, queridos, mas tinha algo... No céu a gente vai perguntar para ele. No céu nós perguntamos a ele. Mas que havia algum simbolismo para mim em relação ao tabernáculo, a festa dos tabernáculos, havia. A água que é jogada na terra, Jesus que é a água viva escrevendo na terra, mudando a história, talvez uma nova história sendo contada para aquela mulher. Enquanto todos acusavam Jesus, talvez ele, meu Deus, essa mulher vai ser uma grande pregadora, essa mulher vai sair daqui sarada, essa mulher vai ser restaurada, essa mulher vai ser uma mãe de família, essa mulher vai ter filhos. Talvez você esteja aqui, talvez se sentindo acusado, abalado, porque eu fiz isso, porque eu errei, e Jesus já está escrevendo uma nova história para você.
Uma história de novidade, restauração, de nova vida, de um casamento feliz, de filhos maravilhosos. Jesus está te curando nesse momento, escrevendo uma nova história para você. Jesus não está nem aí para aqueles acusadores que estão atormentando, tentando. E Jesus, no versículo 7, eu acho lindo, porque ele diz assim: como insistissem na pergunta, ou seja, ficaram perturbando, né? Apedreja, apedreja. O que tu vai fazer, Jesus? Apedreja ou não? Apedreja ou não? Aí, versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, em algumas versões, queridos, em algumas traduções, diz: aquele que estiver sem esse pecado. Muito mais duro, né? Mas vamos levar para esse contexto aqui, que é mais genérico, lato sensu, ok? Vou repetir. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Em outras palavras, Jesus não falou apedreja, Jesus não falou eu a amo, ela está absolvida. Jesus falou, em outras palavras, se coloca no lugar dela. Aquele que não tem pecado, se coloca no lugar dela. Aí quando você se coloca no lugar dela, caramba, eu também erro. Eu não posso apedrejar. Talvez não seja o pecado dela, mas quando eu me coloco no lugar dela, eu sinto, peraí, eu não vou ser igual o fariseu, o escriba, porque eu também peco, eu também falho, eu também falei mal dele hoje. Eu fofoquei sobre aquele assunto. Eu menti. Eu escondi um valor. Eu agi de uma forma que não foi legal com meus pais. Quando você se coloca no lugar do outro, você começa a perceber que você também é essa pessoa. O que Jesus estava falando, simplesmente, Jesus não sentenciou, Jesus não deu palavra nenhuma. Jesus não respondeu a pergunta deles, se apedreja ou não. Pelo contrário, Jesus fez uma outra pergunta. Não foi uma outra pergunta, mas foi uma afirmação bem clara àqueles homens. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Se coloca no lugar dela. E aí, queridos, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê como a gente é cruel. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente fala, poxa, não pode ser, não posso morrer. Não posso me apedrejar. Não, me dá mais uma chance. Não vou fazer mais, eu vou procurar melhorar nessa área. Não, eu vou mudar, vou ser diferente. Porque você se colocou no lugar do outro. Nessa pergunta, queridos, simples, Jesus, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Que poderia ser aquele que tem esse pecado. Porque é interessante como os fariseus acharam rápido aquela mulher em adultério, né? Numa madrugada, que deveriam estar ouvindo a palavra de Jesus. Onde esses fariseus estavam, né? Homens hipócritas que falavam o que não viviam, talvez estivesse numa casa de prostituição. Ou talvez um deles poderia ser até esse homem que estava junto com aquela mulher. Tamanha era a hipocrisia. Jesus, talvez, nesse contexto, se encaixe muito bem. Quem não tem esse pecado, que atira a primeira pedra. E aí, quando eu olho para isso, queridos, o versículo 8 diz, e tornando a inclinar-se, continua a escrever no... Jesus continua escrevendo. Eu ia ficar super preocupado, né? Meu Deus, vai que alguém atira a primeira pedra. Jesus tranquilão, queridos. Volta a escrever, volta a escrever. Jesus está voltando a escrever tua história. Acalma teu coração. Em nome de Jesus, Jesus volta a escrever tua história. Olha, ele vai permanecer, ele vai vencer, ele vai levantar a cabeça, ele vai ser perdoado, ele vai receber perdão. Talvez você esteja aqui e tenha sido traído pela sua esposa, pelo seu marido. Queridos, em nome de Jesus, eu não sei o contexto, mas no que depender de vós, perdoa. Perdoa. Amém? Dá uma nova chance.
Porque quando eu leio esse texto, querido, eu vejo como Jesus não desistiu daquela mulher. Versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, a própria consciência daqueles homens os acusou agora. Agora eles são acusados pela própria consciência, porque eles sabiam o pecado que eles tinham. Ou talvez a cumplicidade com aquilo tudo que estava correndo. Porque para pegar Jesus de surpresa, talvez eu até invente adultério. Na lei mosaica, o testemunho de um homem valia o dobro do testemunho de uma mulher. É por isso que Jesus permite a carta de divórcio. A carta de divórcio nunca foi o desejo de Deus. Mas para diminuir o caos, onde as mulheres eram mortas, porque o homem olhava para... Isso está em Números, capítulo 20. O homem olhava para a mulher, não gostava, passou a não gostar no dia seguinte, não gostou mais dela, inventava adultério e ela era morta. E Deus, aí algumas pessoas, poxa, mas Jesus instituiu o divórcio. Você não sabe o contexto. Foi um ato de amor pela mulher. A carta de divórcio foi um ato de amor de Deus pela mulher que estava sendo apedrejada por N fatores, onde, na verdade, em pouquíssimas vezes era adultério. E a carta de divórcio foi diminuir o caos por amor que Deus tinha por aquelas mulheres que estavam sendo apedrejadas e mortas por qualquer motivo. Porque o homem acordou no dia, determinado dia acordou, olhou para a cama, não gostou mais da mulher, pronto, adulterou. E quem vai desmentir essa mulher? Desmentir esse homem? Quem vai, se o testemunho dele era o dobro da mulher? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando eu vejo esse amor, queridos, onde Jesus passa por cima de preconceito, passa por cima de hipocrisia, passa por cima da religiosidade, é esse amor que nos alcançou, é esse amor que está, essa graça que abunda sobre as nossas vidas. Versículo 9, mas ouvindo eles a resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Foi saindo um a um, queridos, dos mais velhos aos mais novos, um a um saindo, todos acusados pela própria consciência, porque sabiam que eram pecadores também. Aí versículo 10, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus? Ninguém te condenou? Versículo 11, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Eu te amo. Eu te perdoo. Mas não peca mais. Muda a tua história. História na qual eu já estava escrevendo. Você é uma nova criatura, nós somos novas criaturas, amém? O Senhor nos salvou, nos perdoou. Por mais que acusações venham, por mais que queiram nos julgar, colocar você como não tendo saída, não tendo mais esperança. Jesus foi naquela mulher, queridos. Falou, eu te perdoo. Onde estão teus acusadores? Todos saíram, todos hipócritas. Não cuidam da própria vida, só cuidam da vida dos outros. Fofoqueiros do inferno. Não olham com misericórdia, não olham com amor, nenhum se colocou, todos religiosos. Pegam o dízimo de todos, mas na hora de agir com misericórdia e amor, apedreja, mata. E Jesus, queridos, que é o cumprimento da lei, que ela se cumpre tudo em amor, olha para aquela mulher e fala, mulher, olha, ninguém se colocou no teu lugar. E agora são palavras minhas, amém? Ninguém se colocou no teu lugar. Tudo hipócrita. Mas eu, daqui a alguns dias, eu vou à cruz e me colocarei no teu lugar. Eu vou morrer por você. Eu vou pagar os seus pecados. Eu te perdoo. Vai, não peques mais. Eu vou me colocar no teu lugar, no lugar do teu irmão, da tua irmã, de toda a humanidade. Vou para aquela cruz lá, no lugar deles. Eu vou sofrer o apedrejamento, eu vou ser apedrejado, eu vou morrer, o meu sangue vai purificar o seu pecado.
Jesus sabia do que estava falando, queridos. E Ele tem uma nova história para você. Amém? Não se sinta perdido, não se sinta sem esperança. Ah, pastor, as coisas parece que não se movem lá em casa, parece que eu não consigo perdoar, ainda tem aquela lembrança. Queridos, em nome de Jesus, seja perdoado nesta manhã. Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. Não há ferida que Ele não possa sarar. Amém? Eu quero chamar os irmãos de louvor. A gente vai louvar nesta manhã, queridos. Eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você fale: Senhor, me leva até esse lugar. Me leva a esse lugar onde eu sou curado, onde eu sou transformado. Fala com Deus nesta manhã. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Jesus escrevia uma nova história para aquela mulher. Jesus escreve uma nova história para você. Amém? Não importa o que escreveram, não importa o que disseram, não importa se sentenciaram você. Importa que Jesus está escrevendo uma nova história para a minha vida. Amém? O que importa é que tem água viva. O que importa é que o tabernáculo está na terra, está dentro de mim. Jesus tabernaculou em mim, em você, em todos nós. Ele está aqui. Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Ei, mulher pecadora, adúltera, do teu interior fluirão rios de água viva. Da onde todos achavam que não ia fluir nada, só mágoa, tristeza, vão fluir rios de água viva. Aleluia!